Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal e hoje para falar das suculentas que estão saindo da dormência. Gente, vocês acreditam que esse buquê maravilhoso de Kalanchoe e Vivian está saindo da dormência? Então, gente, ela estava em dormência. E a pedido da Ana Maria, ela falou: Lídia, poderia mostrar suculentas que entraram em dormência agora, em outono e inverno, e as que sairão da dormência? Obrigada, beijo, beijo, Ana Maria. E para ficar mais organizado, eu vou falar em dois vídeos. Hoje eu vou falar das que estão saindo e no próximo vídeo eu falo das que estão entrando. Então, o gênero Calanque, todos estão saindo, gente. É claro que nem todas apresentam, né, que estavam em dormência, como essa Calanque vive, mas tem algumas que eu vou mostrar aqui para vocês que estavam sim apresentando características que estavam em dormência. Esta é colher de cobre, ela também não apresentou o que estava em dormência, ela esteve sempre bonita aqui comigo durante o ano inteirinho. E ela deu flor, já tá começando a florir de novo, é a segunda floração dela neste ano. Aí quando ela abre as flores eu podo e ela continua brotando novamente, né? Então ela tá sempre bonita aqui. Mas assim, não são todas que acontece isso não, gente. Então a gente precisa prestar atenção naquele gênero que está em dormência ou que não está, para a gente conseguir perceber o que está acontecendo às vezes. Às vezes a planta tá ali, que não cresce, não desenvolve, não fica bonita, e a gente pensa às vezes que ela tá doente, e às vezes é só porque ela está em dormência. Como, por exemplo, do mesmo gênero, a Calanque colher de prata. Ela não desenvolveu, pode perceber que eu fiz aqui a poda de beliscão, ó, e os brotinhos começaram a sair, mas não desenvolveu. Então, a partir de agora é que elas vão começar a desenvolver. Esta é a Calanco Milote também. Ela não ficou feia, mas ela ficou estagnada, ela ficou o tempo inteiro assim. E esta, que é a Calanco Nikai, essa já dá para perceber, gente, ela ficou bem feia. Essa planta é muito linda, essa veio lá da Creusa. É uma planta muito bonita, colorida, mas ficou em dormência. Esta aqui é a Calanco Aerofila. Vou deixar o nome para vocês. E olha só, gente, ela está saindo da dormência. Aqui não tá dando para ver a beleza dela porque tá molhada, tava chovendo. Mas olha esses dedinhos saindo, são folhinhas novas, gente. Então a gente ainda nem chegou no outono e ela já começou a dar brotação. E ela tava bem estagnada. Ela, essa aqui, ó, saindo brotações. Ela é branquinha, gente. Já essa aqui, que é a Calanque prolífera, ela também continuou o ano inteirinho da mesma forma, sempre bonita. E o que eu acho interessante nessa planta, gente, são esses trompetezinhos, ou colherzinha, né? Quando ela chega numa certa fase, ela dá essas colherzinhas e logo ela começa, logo ela vai florir. Mas depois que ela floresce, ela acaba morrendo, né? Mas ela deixa muitas mudas na haste floral. Outro gênero que está saindo da dormência são os senécios, né? Aqui eu tenho um exemplar, o do colar de pérolas, ele é um senécio e ele está saindo da dormência agora. Eu cultivei esse aqui, assim, consegui cultivar esse porque eu não deixei ele no sol, eu reguei com frequência, então eu não tive problema. Mas geralmente ele seca muito essas ramas dele, e agora é a época da gente fazer o replantio. Esse aqui mesmo preciso passar ele para uma cuia para desenvolver mais. Os cedros também estavam em dormência. E agora eles estão em pleno desenvolvimento. Como exemplo aqui, o cedum burrito. Ele não estava feio, mas ele estava debulhando aí as folhinhas e não estava saindo brotações. Então, agora é a hora dele começar a preencher onde caem as folhinhas. Ele começa a sair brotações, começa a dar florações, começa a bifurcar, trifurcar, sair mais brotações por cima. E além disso, gente, ele dá mais um brilho, ele fica mais brilhante na época de outono e inverno, eles ficam bem mais bonitos. Mas lembrando que é uma planta que precisa também de bastante rega, rega que eu falo bastante, mas assim, não deixar encharcar, né? Deixa molhar sempre que precisar. Esse também é o Sedum morganiano, que também permaneceu aqui, mas precisa daquele brilho do desenvolvimento que ele só vai começar a partir de agora.
Nós ainda não estamos no outono, mas em pouco tempo, né? O outro é o rubro Tinton. Na comunidade eu postei uma foto, acho que uma semana atrás, e ele tava bem verdinho. E olha para vocês verem, ó, vou deixar a foto aqui para vocês verem. Já mudou bastante. Então, na época do outono e inverno, ele começa a ficar bem colorido se estiver sendo cultivado ao sol pleno, com bastante horas de sol por dia, né? O meu pega mais de 9 horas de sol por dia. E também ele começa a ficar mais gordinho, as folhas, ele fica mais brilhante, ele desaba menos as folhas, ele fica mais resistente. É claro que no inverno também costuma ser acometido pelo fungoídeo, mas caso contrário, ele fica bem bonito. Então, só precisa ter cuidado mesmo com o fungoídeo, porque é um fungo que ataca na época de pouca umidade. Mas por um bom tempo, gente, ele fica muito lindo mesmo no outono e inverno. Assim, no início do outono, a gente começa a ver o desenvolvimento. Outro gênero são as crássulas que estão saindo. Aqui eu tenho a crássula pelúcida, que ela estava em dormência, mas como eu fiz o replante aqui e fiquei regando sempre, ela não ficou tão feia. Mas costuma dar ferrugem, costuma secar as ramas, costuma não ter tantas brotações. E agora, a partir de agora, é a hora delas ficarem bem bonitas. Assim como as jades, gente, as jades também, né? A crassa louvata. A minha aqui tá plantada num vaso, mas eu tenho plantado no chão. Então, nessa época de chuva e como elas estão em dormência, né? Elas às vezes perdem bastante folha, apodrece, funga, mas na época do outono e inverno elas ficam bem bonitas, elas começam a colorir se estiver plantada no sol pleno, e elas ficam bem bonitas, e algumas começam a florir também, né? Se for bem antiga. Essa aqui é a Crassula Monday Make, essa aqui vocês podem perceber aí a diferença. Ela tá bem feia, né? Então, é uma planta que estava bem inerte e ainda queimou. Quando elas estão em dormência, elas ficam mais frágeis, né? Mas agora, a partir de agora, vai ficar bem. Os graptopétalos também estão saindo da dormência, mas vocês podem perceber que a minha paraguaiense nem parece que estava em dormência, né? Então, eu acho que ela não estava. O que acontece muitas vezes também, né? Cai folha, fica com aquele caule longo, não sai brotações. Mas quando chega nessa época, já começa a sair as brotações, preencher aquele espaço ali que estava vazio de folhas. Ela começa a colorir, algumas ficam mais rosas, né? E então elas ficam bem mais bonitas. Além do desenvolvimento ser melhor, elas ainda ficam com a cor bem mais bonita ainda no outono e inverno. Então, tá saindo da dormência que nem tava dormindo, mas é só vocês prestar atenção no gênero. Então, Graptopétalum fica em dormência primavera-verão, ou mais no verão, né? E começa a desenvolver outono e inverno. Então, a paraguaiense é um Graptopétalum, mas ela é uma planta que já está adaptada ao nosso clima, né? Esse daqui é o Graptopétalo McDougall. Esse aqui eu deixei, olha. Então, agora é a hora de fazer o replantio. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tá com muitas folhas secas por baixo. E o que acontece na dormência é isso. Ele vai secando, gente. Chega umas que secam todas. Vai secando folhinha de baixo, vai chegando até o miolo e seca tudo. Mas, dependendo do local que você cultiva, se você rega bastante, se você não deixa pegar muito sol, ele não chega a sofrer tanto como esse meu aqui, ó. Ele secou bastante, mas ele ainda sobrou bastante muda aqui para fazer o replantio. Os cedos, né? Aqui, como eu falei, tá saindo da dormência. Aqui eu tenho o Graptocedo, que também, os Graptocedo também estão saindo. E aqui vocês podem perceber que o meu Sedum Bronze realmente estava em dormência. Ele vai caindo folhas e ficando... gente, por mais que estejam bem cuidados, é inevitável isso acontecer quando eles entram em dormência. Então, eles vão ficando assim, sem folhas. Aqui até parece que tá bonito, né? Olhando por cima, mas tá cheio de caules exposto. E o caule exposto assim, gente, é um problema para cochonilha. Tem uns cochonilhas que parecem uns... Ela é bem sequinha, branquinha, que elas adoram o caule exposto assim, sabe? Então, eu não gosto de deixar. Quando isso acontece, eu faço replantio.
Aqui eu tenho o Mirine. Gente, o Mirine, falam que ele é um graptopétalo. A gente chama de cedomirine, né? Então eu não sei o que tá certo, se é um graptopétalo ou se é um cedo. Mas de qualquer forma, os dois estão saindo da dormência. E com o mirinai, né? Não é diferente. Então ele já tá aqui saindo das brotações. Agora ele vai colorir, ele vai ficar mais compacto, ele vai ficar mais gordinho e vai ficar mais brilhante. Chega a ficar até cintilante, gente. E ele fica bem cheinho o vaso. O Mendonça também, né? Que da mesma forma que o Mirine, falam que é um graptopétalo, e a gente chama de Sedum mendonçae. Aqui é o Mirine na garrafa, não sei se vocês lembram, ele queimou com sulfato de cobre, e caiu as folhinhas que foram queimadas, mas olha só, já começou a brotação, já começou a coloração, e ele tá ficando lindo novamente aqui na garrafa PET, então tá bem bonito. Outro gênero que está saindo da dormência são as graptovérias. Aqui eu tenho a jadeíta. A jadeíta é uma planta que não gosta tanto de época de chuva, né? Acho que justamente pelo fato de estar em dormência. Então, se a gente coloca ela ao tempo, ela apodrece, ela mela muito as folhas. E, gente, ela fica muito feia mesmo. Mas agora já começou, né? Aqui ainda chove, mas já tá com o clima já de outono. E o outono tá um pezinho, né? Já tá quase chegando, então passa de chegar o outono. Mas elas já estão ficando bem bonitas. Os eônios também, gente, os eônios eles sofrem muito na primavera, verão, principalmente no verão. E eles ficam muito feios, mas agora é época dele ficar bonito. Então, se você tem um eônio aí todo feio, corte e comece a replantar ele, que logo ele vai ficar bem lindo. Esse aqui, ó, ele não ficou feio, mas ele perdeu bastante folhas. Eu já deveria ter cortado essas rosetinhas, porque chega um ponto que não fica nada, gente, cai tudo. Mas se você cortar a tempo, você salva a ponteira, como eu fiz aqui, ó. A ponteira eu salvei e olha quantas brotações. Então, mesmo em dormência, ele sai brotações, sim. Então, não precisa ter medo. O eônio tá em dormência, já pode cortar. Aqui, gente, eu tenho a Graptoveria Milky Way, né? Como eu falei, Graptoveria também estão saindo de dormência, mas Milky Way nem parece que estava em dormência. Cai bastante folhinha, cai por causa da chuva, né? Mas elas não estragam tanto, não. Fantôme também, que é uma Graptoveria, ó, passa bonita o ano inteiro, quase não tem problema, somente com o excesso de chuva. Outro gênero que está saindo da dormência, e eu percebi, gente, é muito nítido o quanto ela desenvolve. Então, a gente nem tá no outono ainda, e olha como que essa bacia encheu. Até poucos dias, dava para ver os espaços aqui, e agora não tem espaço mais nessa bacia, já encheu. E a partir de agora ela vai ficar colorida. Aqui no meio eu tenho uma Christmas, do lateral aqui eu tenho a Frank Reynolds. As sedevérias também estão saindo da dormência. Cai muito folha na época de dormência, mas olha só, gente, olha as brotações que vêm pelo meio. Então, a minha já começou a desenvolver, já tá saindo brotações. Eu posso cortar essas rosetas mais antigas e posso deixar as brotações de encher a bacia, ou eu posso deixar assim. Como eu tô sem espaço, eu acho que eu vou deixar assim. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, né? Aí, aquelas que estiverem sufocando, eu vou retirando, mas tá bem linda e vai ficar colorida. As Sedevéria aqui também, né? É a Maialema Sedevéria. Agora elas vão ficar coloridas e vão desenvolver mais. Outro gênero que tá em dormência é a patinha de urso, né? Que é um cotiledon. E todos os cotiledons estavam em dormência e vão sair agora. Olha como que já começou a desenvolver, gente. Eu achei que essa planta ia morrer, ó. Ela não se hidratava, mesmo pegando chuva. O máximo que acontecia, ela apodrecia as folhas, mas não se hidratava. E agora já tá com as ponteirinhas bem gordinhas, já tá dando o ar da graça. A gente percebe que a planta está em desenvolvimento. Aqui falando dos cotiledons, eu tenho o pendens. Esse aqui não estava sofrendo, mas estava estagnado, ele não estava com brotações. E agora ele vai brotar, ele vai colorir, e ele vai ficar bem charmoso, gente, porque essa planta é muito linda. É fácil de cultivar, mas exige um cuidado aí com as regas, né? A gente precisa regar sempre, não deixar muito tempo o substrato seco, porque senão ela desidrata muito. E depois que desidrata, gente, para voltar a hidratação desse tipo de plantas, né? Tanto a patinha de urso, esse aqui, cotiledon pendas, então
É bem difícil mesmo para fazer. Ela não hidrata assim de uma noite para o dia. Então, por isso é bom não deixar. Esse aqui, gente, eu adquiri há pouco tempo, né? É um Sedum, esse é o Atlantic. Atlantic? Uma coisa assim. Ó, eu já cortei, já brotou. E as mudinhas eu coloquei aqui do lado e já estão enraizando, gente. Eu não vou arrancar aqui, mas já estão enraizando. Meu sonho é ter o variegata, mas esse aqui já tá bom. Falar em Graptoveria, essas são as Debs, são Graptoveria, gente. Ano passado eu perdi muitas Debs, esse ano até que elas estão sobrevivendo, passando o verão aqui como... Eu não cheguei a perder a roseta inteira, só as folhas mesmo, né? Então essa planta ela sofre muito no verão, porque além de estar em dormência, ela ainda não suporta excesso de água, né? Olha essa bacia aqui que era tão linda, gente. Quem me acompanha lembra dela, né? Mas sobrou as ponteiras e daqui a pouco eu vou replantar. Essa daqui, que está na cuia, é essa que eu não deixo pegar chuva e vocês podem perceber a diferença, gente. Ela tá impecável, as rosetinhas. Elas só não estão grandes porque, né, tá com esse emaranhado aqui, não tem como crescer. Mas elas estão bem bonitas, gente. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre as que estão entrando na dormência. Hoje eu falei nas plantas que estão saindo da dormência e depois eu falo das que estão entrando. Às vezes a gente fica até triste, né? Quando começa as plantas, a gente sabe que elas vão entrar em dormência, mas quando estão saindo, a gente fica muito feliz. E antes de terminar o vídeo, eu não posso esquecer de agradecer, gente. Rolou no vídeo passado um valeu da Creus. A Creus é a nossa colega YouTube. Ela é vendedora de suculenta, ela tá com as plantas muito magníficas, gente. Ela uniu com a Elis, do canal 3 em 1 com a Elis, estão com plantas maravilhosas. Beijo, Creuza, muito obrigada. E mais um valeu da Margarida. Margarida também. Ela tem um canal, mas ela tá desativada, né, Margarida? E ela tá sempre aqui me dando valeu, gente. Muito obrigada, Margarida. Beijo pra você. Gente, não é tão fácil dar valeu, a gente precisa ter umas contas cadastradas para poder conseguir. Eu, às vezes, fico com vontade de dar um valeu para, né, para alguns vídeos que eu assisto, mas eu não tenho cartão de crédito cadastrado, não tenho as contas lá onde que pede, né, que precisa. Eu estou esperando poder dar valeu com o Pix, que aí vai facilitar muito pra gente. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo, que será das suculentas que entrarão em dormência.